Bem-vindos, né, à sala do banquete e hoje fechando com chave de ouro, né? Nós temos como base o texto de Atos 18 e o versículo 11 e como tema a palavra de Deus ensinada com dedicação a quem deseja aprendê-la. Estou com a Bíblia aqui, essa Bíblia ela é antiguíssima, é a Bíblia Almeida revisada, ou melhor, Almeida revista e corrigida, na grafia simplificada. Ela é antiguíssima, de 1968. É um presente que eu ganhei e guardo ela com muito carinho, muito rica. E se precisar, farei uso dela nesse estudo, que é para um domingo especial. É um resumo pequeno da suficiência da graça na cidade de Corinto, e a palavra de Deus ensinada com dedicação, é preciso, né? A quem deseja aprendê-la. E o texto diz, Atos 18 e 11 diz, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então este versículo marca um momento decisivo no ministério do apóstolo Paulo em Corinto. Nós já vimos, após enfrentar oposições dos judeus, Atos 18, 5, 6, receber apoio de Justo e Crispo, Atos 17 e 8, ser encorajado pelo Senhor em uma visão. Nós estudamos ontem, sábado, Atos 18, de 9 a 10. Paulo não abandona a cidade. Pelo contrário, permanece 18 meses ensinando sistematicamente a palavra de Deus. Dr. Lucas resume este período em um único versículo, destacando que o verdadeiro crescimento da igreja não ocorreu apenas por meio de milagres ou evangelizações. É que muitas vezes a gente acha que estou fazendo evangelizações e cada tempo tem o seu, vamos dizer assim, o seu momento. Já houve tempo da igreja ter aquele alto-falante, ou seja, um corneta em cima, na torre da igreja, que anunciava a distância. Os louvores e as pregações foram proibidas e hoje a gente não consegue mais. Houve tempo que a igreja fazia culto ar livres. Hoje não funciona mais, não dá fruto. A gente vê que tem pessoas que marcam um local e faz periodicamente, ali. Aí você para, vai na caderneta, ninguém se converteu ali. Muitas vezes se acomoda, é muito bom, né? Receber um crente, dar uma água, uma cadeira, um som, etc., até um lanche. Mas Cristo eles não recebem porque continuam aprisionados. Então, o doutor Lucas falou que esse milagre não ocorreu por meio de tantas e tantas coisas. Esse crescimento não foi de milagres, de paralítico andar, cego ver, não. Mas pelo ensino contínuo das Escrituras. A igreja de Corinto tornou-se uma comunidade sólida, porque havia pessoa disposta a aprender de um mestre comprometido em ensinar. O texto revela um princípio permanente. Deus honra o ensino fiel da sua palavra quando encoraja corações desejosos de aprender. Isso é gratificante. Fazendo a exegese do texto, declara algo, vamos dizer assim, precioso. Primeiro, a permanência de Paulo demonstra dedicação ao ensino da palavra. Diz assim que ele ficou 1 ano e 6 meses. O verbo grego, não sou muito bom no grego, mas é kateisen, produzido por ficou, transmite a ideia de permanecer, estabelecer-se, ou residir por um período determinado. Lucas destaca que Paulo não realizou apenas uma visita breve. Ele permaneceu tempo suficiente para consolidar a fé dos novos convertidos. Corinto era uma cidade
cosmopolita, marcada pela riqueza, pela imoralidade, o pluralismo religioso e intensa atividade comercial. Então, nesse contexto, a formação espiritual exigia o quê? Perseverança, martelar, ensinar, ensinar, ensinar. Não era um culto de evangelismo, era ensino. Paulo compreendeu que a convenção era apenas o início da caminhada cristã. O amadurecimento dependia do ensino contínuo da palavra. O discípulo precisava ouvir. O discipulado não se constrói com mensagens ocasionais. Abre um culto, vamos pregar e prega, Jesus curou, que Deus deu pão, não. O discipulado, ele se consolida com ensino constante, paciente e comprometido. Igrejas fortes são edificadas quando líderes investem tempo na formação espiritual do povo de Deus. Em segundo lugar, o ensino da palavra era o centro do ministério apostólico de Paulo, como está escrito, ensinando entre eles. O verbo grego didakason, quer dizer, vem da didakei, estava no particípio presente, indicando uma ação contínua. Paulo estava constantemente ensinando, não era uma atividade esporádica, não, mas era uma prática constante. Ensinar no contexto bíblico vai além da transmissão de informações. Significa formar discípulos, moldar o caráter à luz da verdade revelada e conduzir os ouvintes à obediência. O ministério apostólico equilibrava evangelização e instrução, levando os convertidos à maturidade na fé. Uma igreja saudável não vive apenas de emoções ou eventos especiais, encontro de obreiros, encontro de irmãs, encontro de jovens. Não. Ela cresce quando é alimentada regularmente pela exposição fiel das Escrituras. Em terceiro lugar, o conteúdo do ensino era a palavra de Deus, como está escrito, a palavra de Deus. A expressão grega, já disse os irmãos que eu não sou bom em grego, é tologon toutekou, significa que Paulo não ensinava opiniões pessoais, filosofias gregas ou tradições humanas. O conteúdo de sua mensagem era a revelação divina. Em Corinto, onde predominava a retórica, a sabedoria filosófica e os discursos persuasivos, Paulo escolheu fundamentar seu ministério exclusivamente na palavra de Deus. Esta mesma convicção aparece em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5, que eu não vou ler para não ficar longo o vídeo, quando afirma que sua pregação não se apoiava na eloquência humana, mas na demonstração do Espírito, que é o Espírito Santo e de poder. A autoridade do ensino cristão reside na fidelidade às Escrituras, não no carisma do pregador, que faz o povo rir e nada. Aquele pastor é carismático, mas não ensina nada. Aquele pastor, sabe, é muito amável, mas não ensina nada. A igreja é edificada quando a Bíblia ocupa o centro da pregação e do ensino, e não o pregador o centro, que muitas vezes fica como um animador de auditório. A gente não pode cansar o povo com repetições vãs, por isso que tem o estudo da homilética. Um dia eu ouvi uma mensagem de um irmão, que mensagem? Mas o que estragou foi a falta de homilética. Ele dizia, porque Deus é bom, né? Porque Jesus vai ir buscar a sua igreja, né? A gente tem que podar esses hábitos, tá entendendo? Porque a palavra né nem existe, são, vamos dizer assim, no dicionário formal, né? Então, o centro da pregação tem que ser Cristo. Os métodos não podem mudar, mas a palavra permanece o fundamento da fé e da vida cristã. Em quarto lugar, a palavra produz o quê? Crescimento onde há corações dispostos a aprender. Embora Atos 18:11 enfatize o ministério de Paulo, o contexto imediato mostra que havia ouvintes receptivos. Crispo e sua família. E muitos coríntios creram e foram o quê?
batizado, no versículo 8 do capítulo 18. O ensino encontrou o que? Terreno fértil em pessoas que desejavam conhecer a verdade. O aprendizado espiritual exige humildade, disposição para ouvir e perseverança. Deus continua levantando mestres fiéis, mas também procura discípulos com coração ensinável. Hoje o povo nem aprende. Nem aprende. Já botou logo um anel lá no dedo, é separado para diácono, deixa as viúvas, deixa os órfãos, deixa a igreja lá abandonada, que sair pregando feito um desordenado. O ministério desse não cresce. É uma planta que fica junto sempre do aguaceiro, sem levar o sol. A planta precisa de sol e precisa de água, vamos dizer assim, dosada. Mas quem morou na roça, que tinha aquele tanque de lavar roupa, lavar louça, e nascia aquela árvore, aquelas plantas nasciam, de repente já passava e ia embora, mas não tinha raízes. São assim os pregadores, entre aspas, né? E com todo respeito eu digo, são entregadores de marmitas, são os iFoods espirituais, algemados e querendo libertar as pessoas. A eficácia do ensino depende da fidelidade de quem ensina e da disposição de quem aprende. O crescimento espiritual, ela cresce quando encontra um coração aberto para receber, para obedecer. Atos, capítulo 18, versículo 11, revela que a consolidação da igreja em Coríntio foi resultado de um ministério marcado pela perseverança, pelo ensino contínuo e pela centralidade da palavra de Deus. Paulo permaneceu 18 meses dedicando-se o quê? A formação espiritual dos novos convertidos. Seu exemplo ensina que o discípulo exige tempo. Ou o discipulado, né? Exige tempo. Compromisso e fidelidade às Escrituras. Ao mesmo tempo, o texto pressupõe a existência de pessoas sedentas por aprender, evidenciando assim que Deus realiza grandes obras quando o mestre dedicado encontra discípulos desejosos de crescer. A igreja permanece saudável quando a palavra de Deus é ensinada com fidelidade e recebida com humildade. O ensino consistente da palavra é indispensável para o crescimento espiritual da igreja. O discipulado exige dedicação, tempo e perseverança por parte de quem ensina. A autoridade da pregação está na fidelidade à palavra de Deus e não na eloquência humana, do gritar, bater no muro, no púlpito, apresentar alguma espiritualidade que não tem. O crescimento espiritual depende de um coração disposto a aprender e obedecer às Escrituras. Igrejas que valorizam o ensino bíblico tornam-se comunidades maduras, firmes na fé e preparadas para testemunhar de Cristo em um mundo perdido. Por isso, a lição 6 que nós vamos estudar, eu creio, daqui a pouco, a suficiência da igreja, ou melhor, a suficiência da graça na cidade de Corinto. E a verdade prática, ela fecha dizendo: a graça de Deus é suficiente para te sustentar. Eu estou contextualizando em meio às diversidades. Que Deus assim te abençoe. Eu te espero na EBD. Eu espero que esse estudo tenha te ajudado no seu ministério. É feito com amor, com temor e tremor, porque trata-se da palavra de Deus. Focados na EBD.